Está no ar, o povo quer saber. Para esta edição, o nosso convidado é o Ministro do Trabalho e Solidariedade, Celso Junqueira. Boa noite, Sr. Ministro. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Sr. Jornalista João Ramos. Boa noite a todos os telespectadores que nos observam. Então, vamos agora ficar a saber quem é o Ministro do Trabalho e Solidariedade. Célcio Rodrigues da Veracruz Junqueira, de 48 anos, é atualmente o Ministro do Trabalho e Solidariedade do 18º Governo Constitucional. É licenciado em Gestão e Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e fez a pós-graduação em Estudos Africanos e Economia de Desenvolvimento na Universidade Católica de Lisboa. Já foi Ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa de Correios de Santo Tomé e Príncipe, Diretor Executivo da Empresa Eletrofrio Limitada e Diretor-Geral do Hospital Dr. Aires de Menezes. Este é o resumo da biografia do Ministro do Trabalho e Solidariedade. Sr. Ministro, tinha algo a comentar face a essa pequena biografia? Bem, este é um resumo na biografia, sobretudo da minha estadia em Santo Tomé, até porque estive algum tempo na Europa e transitei em vários países e tive múltiplas experiências, e quando decidi regressar ao país já sentia uma bagagem para contribuir para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, sobretudo nos cargos em que ocupei e que ainda ocupo. Se não tivesse tido essa experiência de estudar e trabalhar lá fora, não sei se teria tido o desempenho que tenho tido, que não sendo dos melhores, também não tem sido dos piores. Ok. Tem ajudado imenso. Ok. Sr. Ministro, vamos aos fatos. Sim. Deste país, o povo quer saber. Sabemos que vimos o Sr. Ministro em negociações. Eu estou a referir o Sindicato dos Professores. Estive lá como mediador. O que é de fato que falta entre as duas partes que pudesse chegar a um consenso? Bem, o Ministério do Trabalho, sobretudo a Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional, tem a incumbência de receber os pré-avisos de greve das centrais sindicais e dos sindicatos que estão registrados no Ministério do Trabalho. E um dos papéis que nós temos que fazer é mediação e conciliação de conflitos laborais, de pré-avisos de greve. E, normalmente, quando a própria direção tem dificuldades de conseguir avançar na mediação, cabe ao Ministro do Trabalho entrar em ação. E foi esse caso, como nós fomos acompanhando a questão da greve da educação, em que o próprio Ministério da Educação e a Intersindical estavam a negociar sem a presença da Direção do Trabalho e pareciam que estavam a evoluir positivamente. Quando pararam no ponto 17, aí as partes solicitaram e foram ao Ministério do Trabalho introduzir o pré-aviso de greve. Então nós tivemos que entrar na mediação e tentar que ambas as partes cumprissem com o que está estabelecido no Código de Trabalho e na Lei da Greve. E esse é o nosso papel, tentar trazer o bom senso para cima da mesa, tentar ser o mais real possível, porque as partes podem estar extremadas com base em factos que não sejam tão reais, sobretudo a questão económica, a situação económica do país. Nós pedimos bom senso, ponderação, paciência e tentativa de chegar a bom porto, porque uma greve ninguém sai a ganhar, nem o país, nem as partes envolvidas, e mesmo o cidadão é prejudicado, é lesado. Então é o nosso papel tentar ter uma saída airosa, tentar que chegamos ao famoso memorando que quem elabora é a própria Direção do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Sim, vimos nesta greve
esses encontros de negociações, há pessoas que dizem que no espírito destas negociações as duas partes têm desenvolvido a boa-fé nesse processo. Sim, nós acreditamos que quando as partes sentam à mesa, que elas deve haver primeiro o princípio de confiança, de boa-fé, que acredita que ambas as partes querem o melhor para o país, para a própria instituição e para o cidadão que é beneficiado do serviço produzido por as partes que estão em conflito. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos explicando o processo para que se cumpra a lei, primeiro. Porque durante o processo de greve, por exemplo, é preciso respeitar os direitos. E muitas vezes há situações que são emoções, as pessoas envolvem de uma tal maneira e radicalizam e esquecem muitas vezes que é preciso observar os princípios que estão legislados no nosso Código Laboral e mesmo no Estatuto da Função Pública, quando a greve envolve os ministérios ou funcionários públicos. Sim, falou-se que estava em negociação, o ministro participou nessas negociações. Fala-se que 17 pontos foram resolvidos. Sim, as informações que nós obtivemos quando chegamos na mediação é que havia já um avanço grande. Mas também havia os 5 pontos que faltavam, que eram 22 pontos reivindicativos, que parecia haver muita dificuldade na resolução desses pontos. Até porque a questão, por exemplo, do aumento do salário base era uma questão que o governo, na pessoa do próprio Ministro das Finanças e eu, na qualidade de Ministro do Trabalho, já tínhamos reunidos com as centrais sindicais informando que seria o ano econômico de 2024. Também o Primeiro-Ministro convocou a concertação social e deixou bem claro o que é que haveria no ano econômico de 2024, que era o subsídio de férias e subsídio de Natal, que já estava legislado, mas que o Estado não conseguia cumprir por razões económicas e dificuldades económicas para o país. Então, muitos privados também não cumprem porque alegavam que o Estado, que devia ser o primeiro exemplo, não estava a cumprir. Então, esta parte foi explicada às centrais sindicais, aos parceiros da concertação social, o que é que seria. Então, quando a Intersindical da Educação traz este ponto, o ponto 11, do aumento do salário base para 10 mil dólares, é o ponto em que o governo já tinha previamente, em novembro do ano passado, de 2023, dito claramente que, devido aos acordos que estava a negociar com a FMI, já tinha fechado isto de uma maneira que não era possível atender este pedido. Então, o que nós estamos a apelar às partes é que se encontre uma saída para este ponto que não tem solução para já. Talvez no próximo ano econômico, mas de momento não. O que é que se pode, qual é a outra ginástica que se pode fazer? Estamos numa mesa de negociação. Tudo é possível, diz que as partes tenham boa fé e interesse em chegar a algum ponto de consenso. Sobretudo temos que trabalhar a questão do diálogo e consenso, chegar a um ponto. Agora, quando não admitimos cedências, não radicalizamos e não pusermos, é mais difícil. Isso de ambas as partes. O Ministério do Trabalho é um ministério que faz a mediação. Tem que ser isento e regir da base do que está legislado e pautado na lei. Então, nós temos essa incumbência, esse dever de mediar e tentar conciliação como menos lesivo para o cidadão que será prejudicado. Todas as greves têm sempre uma consequência e as consequências muitas vezes não estão nas partes envolvidas. Estará num terceiro, que é o cidadão que deve beneficiar do serviço que está paralisado. Mas teremos novas negociações em curso? Sim, as negociações estão sempre abertas desde que se possa fazer avanços. E nós acreditamos que já houve uma contraproposta, está em análise, o governo vai apresentar a sua parte e aí os sindicatos voltam a reunir e até porque o tempo também ajuda. Quanto mais o tempo passar, nós vamos tendo melhores informações e de uma forma mais detalhada o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Bom, Sr. Ministro, tendo em conta que, como disse, o Ministério do Trabalho é um Ministério mediador do processo, temos uma outra greve, que é a questão de Agripalma,
Vimos há dias os trabalhadores a manifestarem nas ruas, entregaram uma petição ao Primeiro-Ministro. Qual é o ponto da situação desta greve de Palma? Bem, é outra greve também que vem se arrastando, uma vez que as partes foram se aproximando, mas chegando ao ponto, a exigência inicial era aumento de 38%, a empresa tinha feito automaticamente 5%, e durante as negociações e a mediação que foram feitas do nosso lado, aproximou-se ao valor de 15%. 15% exigência da central sindical, dos sindicatos da Agripalma na questão do salário base, mas a direção da empresa Agripalma cedeu 8% de salário base e o diferencial até o 15% será de prêmio de assiduidade. E nesta parte ficou o ponto onde não se consegue chegar a acordo, porque o sindicato quer 15% no salário base e a empresa quer 8%, mais o diferencial de 7% para chegar ao 15% no prêmio de assiduidade. Então, nós chegando a acordo, nós tivemos 2 reuniões, ou das últimas 2 reuniões sobre isso, e depois tentamos reuniões parte a parte entre a direção do trabalho e o sindicato e a direção do trabalho e a direção da empresa, mas até o momento não há flexibilização ainda sobre essa matéria. Mas nós acreditamos que a direção da empresa, consultando os acionistas, como já tinha dito o avançado Primeiro-Ministro, o governo tem todo o interesse que esta empresa continue a trabalhar e a exportar e a empregar a quantidade de quase 1.000 trabalhadores e tem contribuído tanto para os cofres da Segurança Social como o IRS para os impostos. Então, nós temos todo o interesse que este investimento estrangeiro que continue e para o futuro que não haja tantos conflitos laborais. O Ministério do Trabalho tem feito um esforço e já solicitou à própria OIT para nos ajudar na revisão do Código de Trabalho, porque é um código que tem queixa de ambas as partes, tanto dos empregadores como dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores. Nós também queremos evoluir para um centro de arbitragem ou centro de mediação de conflitos laborais, tanto com o apoio da OIT, solicitamos apoio. Está cá, nesse momento, no país, uma missão do novo diretor regional da OIT para Camarões, Guiné Equatorial e Santo Tomé, trouxe uma equipa atendendo ao nosso pedido, à nossa carta, para ver se nós evoluímos num melhor ambiente laboral no país que faça fluir a nossa sociedade do ponto de vista econômico e social. Sim. E então, esse é o nosso objetivo, criar melhores condições nesse aspecto. Nós vamos diretamente também falar do Código de Trabalho, mas ainda a questão de Agripalma, que eu queria, é uma pergunta. Aqui, a Central Sindical acusou a Direção do Trabalho de não ter a fiscalização diretamente sobre a precariedade na Agripalma. Isto corresponde à verdade? É assim, nós quando estivemos na mediação e disseram-nos que havia escravatura moderna na Agripalma, no dia seguinte enviamos uma equipa logo de madrugada de inspetores da Inspeção Geral do Trabalho para averiguar esta situação. Eu creio que os nossos inspetores foram lá e o trabalho agrícola é um trabalho duro, não é um trabalho fácil, mas dentro do que nós podemos apurar, não vimos nada que pudesse pôr em causa o que está na legislação laboral. Até porque a própria empresa Agripalma requeriu a certificação, a delimitação da sua área, uma certificação de produção, de qual, para conseguir esta certificação, tinha que passar por esses processos de avaliação, incluindo das leis laborais, do cumprimento de segurança e higiene no trabalho e outras coisas, incluindo acidentes, número de acidentes de trabalho. É verdade que o trabalho é muito duro, é um trabalho agrícola, não é fácil, e a nossa superfície territorial não é plana, é um trabalho que tem declives e nós entendemos que as queixas dos trabalhadores, até porque, sabe, o ser humano vai reclamando e nós temos que atender essa reclamação. Daí também nós temos pedido ao OIT também apoio para a melhoria de capacitação dos nossos técnicos da Inspeção Geral do Trabalho, pode ser também, pode haver erro da nossa parte,
mas solicitamos apoio na capacitação para melhores técnicas, melhores performances no desempenho desse trabalho que é de inspeção e para garantir que se cumpra e que se respeite as convenções que nós assinamos, as leis nacionais laborais e essas coisas todas. Okay. Exato. Agora a gestão do Código de Trabalho, sabemos que esse Código de Trabalho engloba a lei da greve, disposição sindical, segurança, higiene, saúde do trabalho. Todos esses requisitos estão a ser cumpridos? Existe alguma novidade deste Código? Não, o que existe são reclamações da parte, queixas de ambos os lados, dos empregadores e também dos trabalhadores, que o Código não tem criado um bom clima laboral. Tem havido muita reclamação, muitos conflitos laborais decorrentes da interpretação do próprio Código. Uma vez que já tivemos apoio da própria OIT para a elaboração deste novo Código, que é a lei de 2018-19, então nós queremos que se faça uma revisão para melhorar, para fazer uma afinação para responder às preocupações que ambas as partes têm feito sobre essa matéria. E também para evitar conflitos. O nosso maior problema, nossa maior vontade é fazer a prevenção dos conflitos laborais. E uma das coisas que vamos instituir, e já começamos a divulgar na rádio, que é a questão da homologação dos contratos. Todos os contratos laborais em Santo Tomé devem ser visados por nós, pela Direção de Trabalho, para garantir que, do ponto de vista legal, está tudo dentro, conforme as leis da República, sobretudo na matéria de trabalho. E também é preciso haver capacitação dos técnicos da Direção de Trabalho, porque nós também sofremos com o impacto da saída da imigração para Lisboa, como toda a gente sabe. O nosso Ministério também é afetado. Temos perdido muitos quadros e gente capacitada e com experiência tem saído e não temos conseguido repor. É verdade que não temos agora efetivos suficientes para correr a todas as demandas que nós temos, mas nós tentamos focar nos principais e a questão de melhoria deste código e junto com um centro de arbitragem laboral que permita fazer uma melhor conciliação, uma melhor mediação antes de chegar aos tribunais, até porque uma das queixas também dos trabalhadores é que quando não se resolve na direção de trabalho, aquilo vai o processo segue para os tribunais comuns e de lá demora muito tempo e é lesivo. Para quando a criação do Tribunal de Trabalho em São Lourenço? Tudo vai depender, nós para já não avançamos com o tribunal, pedimos um centro que é mais prático, mais rápido para responder à emergência que nós temos. E para quando se prevê essa questão? Não, a equipa do OIT está cá neste momento, vai fazer uma avaliação, depois dará-nos uma resposta, que tipo de apoio que nos poderá dar. E nós temos outros parceiros também, como, por exemplo, Portugal, um parceiro tradicional, o Ministério do Trabalho de Portugal e o Ministério de Santo Tomé, tem uma cooperação forte, mas nós queremos que a OIT, que regula todo o trabalho a nível mundial, nos diga o que é que pode ajudar, até onde pode e em que moldes, para depois nós vermos o que faltará, nós iremos bater outras portas. Neste momento, o Conselho Nacional de Concertação Social é funcional em São Lourenço? Na nossa opinião, precisa incrementar e precisa de melhorar. Nós tivemos no ano passado 2 reuniões e queríamos, toda a governação quer que haja um maior diálogo, nós tentamos sempre fazer isso, muitas vezes as questões das agendas muitas vezes não é possível e depois com o exercício de negociação com o próprio FMI também fez com que a importância dessa negociação, que nós tivemos alguma dificuldade em honrar alguns agendamentos. Mas a OIT também trouxe um especialista em diálogo social, na questão da concertação social. Dentro dessa missão que veio, trouxe diversos especialistas que nos poderá ajudar a melhorar todo este ambiente e não só os parceiros envolvidos na concertação social, que são as centrais sindicais e a própria Câmara de Comércio, também é preciso fazer um refresh em todos esses players, atores principais, para que se melhore esse ambiente de diálogo social no país. Sr. Ministro, o povo quer saber como é que está neste momento o programa Família. Falou-se que saiu de mais de 2 mil beneficiados para 5 mil. Neste momento, como é que está para uma família em São Lourenço? Bem, este é o programa que, por acaso, é a nossa estrela na direção de proteção social, solidariedade e da família. É o programa que tem o maior impacto na sociedade e na população.
até porque nós tivemos o programa PRESS, que é o Programa de Resposta à Emergência Socioeconómica, que abarcou de uma forma geral, transversal, a todas as situações críticas da nossa sociedade. De momento, o Programa Família tem 2.830 famílias que são beneficiadas, mas nós começamos um cadastro social único, porque temos agora um software, um programa informático dedicado para o efeito. Tivemos 10 dias no terreno, na qual fizemos o registro de mais de 5.000 famílias, que era esse o nosso objetivo para o próximo pagamento, que será realizado em abril, em finais de abril, e que todos os pagamentos do programa Família Vulnerável, as pessoas terão que estar cadastradas no software, no nosso programa. Mas quais são a elegibilidade? As pessoas estão a dizer, por exemplo, como o seu Ministério consiga ir buscar essas pessoas, os beneficiários? Quais são as medidas, a elegibilidade para ter acesso a esse programa Família? Nós temos o nosso folheto informativo, que é bem claro e que diz que a elegibilidade é a pessoa fazer parte da pobreza extrema, de extrema pobreza, é um dos critérios, fazer parte da zona geográfica onde está cadastrado como zonas de bolsas de pobreza e também ter filhos em idade escolar que frequentam, porque um dos objetivos do programa Família Vulnerável é a melhoria do capital humano de adolescentes e jovens em idade escolar, para que essas famílias saiam da pobreza através do conhecimento, da formação. E dentro do programa existe o PEP, que é o Programa de Educação Parental, onde os técnicos sociais visitam regularmente as famílias para dar aulas, explicar porquê da importância da educação parental para sair da pobreza. E então, o programa dá um bônus de 600 dobras para o ato de matrícula, as despesas escolares das crianças, para além de uma bimensalidade de 1.300 dobras. Bimensalmente é pago. O que é que acontece? Uma das exigências do governo para com o parceiro, o Banco Mundial, foi o alargamento do programa, porque o programa estava a ser conscrito. Quando terminou o PRESS, arrancámos com o programa Família Vulnerável, com 2.500 beneficiários, mas o governo queria que houvesse um alargamento, até porque o impacto do PRESS, que abrangiu 16.000 famílias, foi muito grande, teve um impacto positivo, se bem que também é infectado de alguns vícios que hoje nós aprendemos lições, e este programa aqui do PRESS, na sua avaliação, nós tiramos lições que hoje em dia são erros que não vamos cometer. Esses erros passam por quê? A questão de afinidades políticas que... Sim, o problema é que, primeiro... Amizade, né? Não, o problema começou porque a ausência de um software dedicado e dos inquiridores, de um cadastro social único, não tínhamos. E isto já foi ultrapassado, estamos neste momento com um programa informático, reforçamos a equipa em termos de recursos humanos técnicos capazes de executar, temos meios para tal. Outra coisa foi a questão da bancarização, problemas com os cartões. Hoje em dia temos mais pessoas na ATMs para explicar às pessoas, até porque muita gente que é alvo de pobreza extrema são pessoas analfabetas que não conseguem usar o sistema de pagamento das ATMs, das máquinas, para levantar dinheiro, e que, recorrendo a um terceiro pode até burlar a pessoa ou exigir alguma compensação por simples ato de ajudar a levantar dinheiro para entregar a uma pessoa que necessita deste dinheiro. E então há um conjunto de coisas que sensibilização, há pessoas que praticamente fiavam o cartão, tomavam bens alimentares em determinados quiosques e deixavam como garantia o cartão quando o dinheiro saía. Então nós estamos a sensibilizar que o cartão é intransmissível, é o próprio titular do cartão é que deve usar o cartão. Depois também temos equipas que vão ao terreno explicar como é que funciona o programa, se a pessoa já atingiu o patamar que já não necessita do programa. Estamos a articular com a formação profissional, de modo que algumas das nossas beneficiárias, porque 97% dos beneficiários do programa Família Vulnerável são mulheres. E normalmente as nossas mulheres em São Tomé são empreendedoras. Então, nós estamos a articular com o nosso centro de formação profissional,
curso de apoio à criação do próprio emprego, onde estamos a dar noções de negócio, de como gerir, para que elas saiam mesmo da pobreza extrema e melhorem a sua condição de vida e da família. Outra das coisas é o mecanismo de reclamação, o MRR, que faz com que a listagem das suas beneficiárias são afixadas nas localidades onde essas pessoas vivem, para que toda a comunidade local diga se essas pessoas são merecedoras ou não, ou se há alguma reclamação sobre quem foi dado como elegível para o programa como beneficiário. Então, e esse mecanismo tem uma resposta mais rápida do que anteriormente. Mas tem recebido uma avaliação do Banco Mundial? O Banco Mundial, como estamos a usar um programa e na qual os inquiridores levam o tablet ao terreno com internet em tempo real, nós fazemos fotografia dos documentos, da morada onde a pessoa está, as condições da pessoa. O Banco Mundial acede em tempo real toda a nossa ação no terreno. Ou seja, nos 10 dias que tivemos no terreno, o feedback da nossa interlocutora do Banco Mundial foi que foi muito positivo, porque conseguimos fazer uma colheita de quase 35 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Agora, o que queremos que o programa corra bem para, com o mesmo parceiro, abrir outras oportunidades e outros programas, porque não é só a família vulnerável que existe em Santo Tomé em situação de precariedade. O governo não consegue acudir a tudo, dada a sua condição. Então, nós queremos evoluir, tendo um bom exemplo neste programa, evoluir para outros programas. Sobretudo ao público-alvo, como os idosos. Sim, justamente nesse ponto que eu queria fazer pergunta ao Ministro, porque vimos recentemente a oposição a criticar o Governo a questão de apoio, reforma social dos idosos. Dizem que o valor é insignificante. Como é que o Governo está a ver este processo? Sim, nós no Ministério do Trabalho e Solidariedade estamos a analisar e viemos analisando essa questão da reforma social dos idosos, que é chamado de subsídio contínuo e desconhecido, porque naquele universo tem pessoas que trabalharam, mas não descontaram tempo suficiente para serem beneficiários da segurança social do regime contributivo. Também tem pessoas que trabalharam em regime informal e não fizeram descontos. Então, há uma diversificação ali no público-alvo que trabalhamos com ele, e o valor que o Estado vem atribuindo, desde 2016, creio que não sofre atualização, é um valor que é pago trimensal, 3 em 3 meses, embora a última vez pagamos bimensal, e tivemos longo tempo sem o fazer, dadas as dificuldades orçamentais, mas a verdade é que nós tentamos articular a proteção social e as outras nossas direções e outros ministérios também. O Ministério do Trabalho e Solidariedade ele tem que trabalhar articulado para ter melhor eficiência na sua ação. Uma das coisas que nós fizemos foi flexibilizar na Segurança Social o tempo mínimo de acesso à reforma, que era 10 anos, passou a 5, numa forma quase de subvencionar para que parte das pessoas que estavam no subsídio idoso, aos idosos que não descontaram o regime não contributivo, beneficiassem, e nós conseguimos numa primeira fase que quase 10% transitasse para a reforma mínima que nós temos no país, que é de 1000 dobras, e que é um salto qualitativo, sair de 320 dobras bimensal para 1000 dobras mensais, e também abrir o regime independente para que no futuro não venhamos a ter esse problema que pessoas que nos dizem não, eu trabalhei taxista, não descontei, eu trabalhei na agricultura, não descontei, estou nessa situação agora devido a um problema de saúde ou mesmo envelhecimento, já não tenho forças. Então, este problema, do ponto de vista de sustentabilidade, nós abrimos o regime independente e qualquer cidadão santomense, mesmo aquele que tem a quiosque, aquele que vende informalmente na rua, pode ir à Segurança Social, aceder ao regime independente de descontos para a Segurança Social, da qual vai garantir um futuro melhor do que se estiver no subsídio do idoso desconhecido da proteção social. E também nós temos transferido alguns apoios ocorridos às entidades, ONGs, associações que têm ajudado esse público-alvo, como são a Santa Casa de Misericórdia, alguns lares. Nós temos dado uma prioridade nos pratos quentes, porque
este valor ele não é significativo, não ajuda muito, mas a maior parte dessas pessoas estão em instituições de acolhimento, onde poderão, não só por não receber ou receber este valor, mas sim ter pelo menos um mínimo de dignidade, porque estas instituições, a Irmã Lúcia, por exemplo, em Neves, nós temos tentado ajudar ao máximo possível, porque nós sabemos que são obras sociais que têm se amparado aquilo que o Estado deveria fazer e não está a conseguir. Então, estamos a triangular, trabalhar articulado, de modo a conseguir chegar, satisfazer o mínimo da dignidade ao santomense nas questões sociais. E também outra questão, outro grupo vulnerável, que são os deficientes. Sim, este grupo nós estamos a trabalhar com diversos parceiros para constituir um apoio de modo a, com exceção daqueles que atingiram a idade de reforma, para que eles sejam úteis e sintam-se parte da nossa sociedade, não fora dela. Então, já conversamos com o Sistema das Nações Unidas, conversamos com o parceiro Portugal, para ver o que é que nós podemos fazer para dotar de ferramentas de como este grupo pode voltar à vida ativa e, quando chegar à idade de reforma, não ter que vir parar outra vez na proteção social, mas sim beneficiar também da segurança social, que é o regime contributivo, onde as pessoas contribuem para depois, quando chegarem à idade de reforma, receber aquilo que é seu por direito. E então, isto vai ser um processo que este ano nós vamos trabalhar intensamente, até porque no programa de governo nós temos um enfoque nas doentes mentais e também nos deficientes, para que não fique ninguém para trás, que toda a gente seja incluída no processo de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe e que toda a gente se sinta digno de prestar um contributo à nossa sociedade. Então, esse é um processo que estamos a dialogar intensamente com os parceiros, incluindo a Agência Francesa para o Desenvolvimento IFK. Abordamos essa questão, também estão sensíveis, estamos a estruturar e vamos a escutar, e vamos fazer isso em colaboração estreita com essas associações que representam esse público. Sim, nós falamos de grupos sociais vulneráveis, idosos, pessoas com deficiências e também os meninos de rua. Recentemente, o Conselho de Ministros orientou o seu Ministério para tirar os meninos de rua. Nesse momento não temos mais meninos de rua em São Tomé e Príncipe? Não, temos ainda, estamos a trabalhar num projeto com... Nós temos a instituição Arcar, temos a Casa dos Pequeninos, que estão já sobre as costuras e elas têm ocorrido essencialmente nesse momento, acolhido crianças sinalizadas vítimas de violência doméstica, de abusos sexuais e não propriamente os meninos de rua. O que nós estamos a fazer é trabalhar com uma ONG portuguesa, através dos fundos comunitários, criar um centro de reinserção social para este grupo que tanto nos aflige e que cria problemas na nossa capital e que nós queremos que tenha um futuro diferente daquilo que é o futuro que estão a quer dizer, o presente que estão até agora não augura um bom futuro. Então, nós estamos a caminhar, vamos tentar avançar numa parceria público-privada, porque esta ONG diz que tem experiência, vamos analisar, estamos a evoluir do ponto de vista na questão do projeto e questões documentais e garantias também das leis. Os juristas estão a trabalhar, porque existem os direitos que têm que ser garantidos e protegidos e as salvaguardas. E também com a cooperação portuguesa do Ministério do Trabalho e Solidariedade de Portugal, estamos a trabalhar para a melhoria da questão da Casa dos Pequeninos. Fizemos agora uma intervenção em termos de remodelação da direção. Queremos que voltemos a intensificar essa relação, essa cooperação, uma vez que são Arcar, Casa dos Pequeninos, o Lar Dona Simão, a Santa Casa da Misericórdia, a obra da Irmã Lúcia, são obras financiadas pela cooperação portuguesa, mas que têm que ser sustentáveis, porque com o passar do tempo a própria cooperação vai diminuindo para ver se o Estado santomense consiga assumir. Então nós precisamos de tornar capaz o nosso Estado ser sustentável, de suportar as nossas despesas próprias sociais. Nós pedimos tempo, estamos a preparar e tornar mais rentável, melhor gerir o pouco que se ponha disponível e trabalhar sobretudo na prevenção para que não se vai
sempre, porque se formos para amparar e não trabalhar na prevenção, nunca vamos ter situação ideal de absorver todos os problemas sociais que a sociedade vai criando e se nós próprios não trabalharmos na prevenção desses próprios problemas. Sr. Ministro, o povo quer saber quantos pensionistas existem em São Domingos? Bem, da última vez que eu tive contato com o número, há uns meses, acho que no final do ano, nós aproximávamos quase 8 mil pensionistas. Mas agora, outra questão que há muitas reclamações é o tempo que leva as pessoas a entrarem nesse sistema. As pessoas que querem receber a sua pensão, leva muito tempo para que o sistema possa atribuir esse pequeno bolo, né, que a pessoa recebe. Sim, o que acontece é que, como nós temos uma segurança social que ainda não está totalmente informatizada, muitas pessoas, quando vão requerer a sua pensão, e depois as pessoas trabalharem em diferentes sítios que não entregaram, muitas vezes, a própria entidade patronal não tem os descontos em dia, não entregou a documentação, então o período em que se fica à procura de certificar todo o percurso histórico do trabalhador tem tornado moroso o tempo para receber a reforma, a pensão, a primeira pensão. Se bem quando fazemos, damos com o retroativo do período de tempo de espera, quando isso acontece. A maior parte das vezes é a própria entidade patronal desses pensionistas que não entregaram a devida contribuição. No nosso projeto, nós estamos a alargar a base, quando abrimos para os trabalhadores independentes, alargar a base contributiva de modo a tornar mais robusta a sustentabilidade do pagamento. E depois, o processo de informatização, já pedimos às empresas que possam enviar através da internet ficheiros, o pagamento pode ser feito no banco e enviar os comprovativos através de e-mails. Estamos a tentar tornar o processo mais digital para que o tempo de espera se recue até pelo menos 1 a 2 meses e que a pessoa possa também, estamos a preparar os nossos serviços para que antes de se atingir a idade da reforma, comece de 3 a 4, 5, 6 meses antes a verificar como é que está todo o processo individual de cada um. Bem, quando é trabalhador do Estado é mais fácil, porque através da direção do orçamento, os ficheiros eletrónicos, há uma comunicação muito rápida. Quando são do setor privado, isto sobretudo os trabalhadores agrícolas, das empresas, que sobretudo quem transitou em algumas empresas já foram extintas, tipo Construtora empresas agrícolas, isso é um processo mais difícil, o que faz reduzir, às vezes, o valor da própria pensão, porque o que se consegue apurar em termos de tempo de desconto não é tanto como deveria ser e isso penaliza o trabalhador. O nosso objetivo este ano é concluir o processo de informatização para que tudo esteja digitalizado e seja um processo automático que possa ser feito através de uma página da internet e os trabalhadores poderem aceder online ou via telemóvel, smartphone. Já estamos a fazer a prova, já vamos começar a fazer prova de vida através de videochamada para quem está no exterior, por exemplo, por motivo de junta médica. Há muitos dos santomenses que, infelizmente, devido a ter que fazer hemodiálise em Portugal, atingem a idade da reforma e, como nós não temos hemodiálise em São Tomé, e querem requerer, ou já que requereram, às vezes vêm para São Tomé só para requerer a reforma e voltam de novo aos tratamentos, mas depois a questão da prova de vida tem que procurar pessoas para enviar um comprovativo em papel. Nós vamos tornar esta possibilidade de ser feito através de uma videochamada, que hoje em dia é uma coisa normal e corriqueira. Então, o serviço está a fazer a sua otimização. Não é fácil porque temos os constrangimentos de recursos humanos, de infraestruturas, do próprio acesso à tecnologia, que não é barato. A informatização atualmente é um processo ainda caro, sobretudo para as economias com debilidades como a nossa, e a nossa própria segurança social não pode aventurar muito porque o grosso dos nossos pensionistas ainda são pessoas que precisam muito daquilo e se correr mal somos todos penalizados. E será que o Ministério tem uma fiscalização mais rigorosa das empresas que fazem desconto dos seus trabalhadores? É sim, nós temos o Departamento de Inspeção da Segurança Social que tem trabalhado imenso. Nós evoluímos agora para um mecanismo que os que estão em falta com a Segurança Social
têm as suas contas penhoradas nos bancos, têm melhorado muito. E depois também a questão da comunicação entre a Segurança Social e as empresas tem melhorado bastante, até devido à própria dinâmica que nós incrementamos. Nós queremos ouvir das empresas quais são as dificuldades e é um processo em que é participativo, não é de costas voltadas. Mas uma questão que é muito debatida é o aumento número de montante de pensionistas, né? O valor que o senhor recebe. Há essa perspectiva do governo aumentar esse valor para os pensionistas? Quando nós entramos, havia uma proposta em cima da mesa do governo anterior de aumentar a taxa contributiva para 14%. Nós achamos que o Estado, o momento econômico não era oportuno, tanto para os trabalhadores como para as empresas, mas fizemos automaticamente um aumento de 200 dobras, de 800 para 1000. E queríamos fazê-lo este ano, mas a conjuntura não permitiu ainda e nós estamos à sensibilização do alargamento da base para que os operadores informais contribuam e entram com força na Segurança Social. Então, o que nós fizemos este ano, mais uma vez, está na lei da Segurança Social, o que é permitido é que, havendo margem, foi dado o subsídio de Natal aos pensionistas que oferem pensões de 1000 dobras e foi dado 50%, e aos que oferem entre 1000 a 2000 dobras foi dado 25%, que é o subsídio de Natal, que aconteceu em fevereiro. Todos os pensionistas, neste intervalo, não conseguimos dar aos outros, porque realmente ainda estamos a tentar fazer a recuperação e ajuste, porque os anos anteriores foram os anos sempre de saldo negativo, mas de ano passado para este ano reduziu-se o saldo negativo num valor ainda considerável e houve o recálculo das pensões mais altas, que foram calculadas de uma forma errada, com os coeficientes que estavam a complicar as contas futuras, e nós chamamos todos os pensionistas que estavam implicados nessa matéria e foi-lhes proposto uma solução que seja mais em conta e mais sustentável para todos. E, nesse momento, estamos a fazer o ajuste para que próximo ano haja um aumento e que esse aumento seja gradual, que permita ao pensionista, sobretudo as pensões mínimas, tenham alguma dignidade. Se bem que as pensões mínimas elas são quase 50% do número do total dos pensionistas, nós temos que melhorar também o ambiente de negócio em Santo Tomé, para que os pensionistas, sobretudo, ainda existem classes que só descontam para a Segurança Social num salário base. Quando fui Ministro da Saúde, pus em prática, orientei ao orçamento, direção do orçamento, para que fizesse o desconto do total da remuneração, incluindo as horas extraordinárias e os piquetes. Isso é uma forma também de fazer o reforço da própria Segurança Social e também garantir uma melhor reforma aos trabalhadores, sobretudo do sistema da saúde. Eu creio que há outras classes profissionais que devem cumprir isto, porque isto faz de acordo da lei de 2014. Falou o Ministro dos Pensionistas. Recentemente, o Diretor do Instituto Nacional de Segurança Social disse que a instituição teve um prejuízo de pelo menos 31 milhões de dobras devido ao pagamento indevido das pensões. A situação está regularizada? Sim, nós quando detectamos que havia alguma coisa que não estava a correr bem, fizemos uma reavaliação das pensões mais altas para perceber como é que eram calculadas e se elas eram de facto sustentáveis. E pedimos assessoria a Portugal incluído, o próprio Diretor-Geral da Segurança Social esteve em Portugal e mais alguns colegas técnicos para vermos essas questões. É verdade que o método que estava a se usar não era o melhor, não garantia sustentabilidade, bem pelo contrário, punha em causa os anos sucessivos de percas nas contas, prejuízo nas nossas contas,
mas de momento estamos a perder cada vez menos e estamos a trabalhar para a eficiência e sustentabilidade das contas da Segurança Social. É verdade que a Segurança Social também, no São Tomé e Príncipe, não tem um mercado financeiro que permite a aplicação de fundos e isso também nos penaliza. Ano passado fomos aos títulos de tesouro, mas não há muita margem para capitalizar. Estamos num regime solidário, onde nós temos que aumentar o número daqueles que descontam para suportar aqueles que estão pensionistas. Mas o ministro falou de sustentabilidade. O sistema é sustentável? Sim, ele é sustentável desde que, primeiro, temos que trabalhar com um programa informático robusto. Um programa, temos que ter software, porque já não se pode gerir essas contas, este número de pensionistas, de uma forma arcaica, amadora e mesmo, para não dizer, artesanal. Segundo, é preciso alargar a base da contribuição, porque, de facto, os trabalhadores que contribuíam para a Segurança Social são os trabalhadores do Estado, que é o maior empregador, e o pouco que há da atividade económica privada. O setor informal, que é tem o maior piso na nossa economia, não contribuía. E depois não contribuía para a Segurança Social e sobrecarregava a proteção social. Ou seja, ia sobrar na mesma para o Estado. Quer dizer, quer a pessoa contribua ou não, quer dizer, terá sempre que ser o Estado a amparar. É complicado, que isso, do ponto de vista do futuro, é que nós não podemos trabalhar só vendo o presente, temos que ver o futuro. E o futuro temos que evitar os problemas que temos no presente. E para que isso aconteça, nós temos que estar sempre a olhar o presente, ver os problemas e olhar se queremos estes problemas no futuro, como evitá-los no futuro para quem vier não encontrar este problema, encontrar um ou outro que possa acontecer. E, de facto, temos que alargar a base, até porque somos uma sociedade em que mais de 70% da população tem menos de 35 anos. Ou seja, numa pirâmide demográfica em que a base é grande, da juventude, não devia haver problema da sustentabilidade para os pensionistas, uma vez que o grupo de pensionistas são pequenos. Mas, como o grupo que desconta é pequeno, faz com que o grupo de pensionistas às vezes fique em risco. Então é preciso alargar e dotar os jovens de profissões que melhor remunerem para melhor descontarem. Porque se os jovens continuem em empregos precários, onde eles vão remunerar, ou fazerem descontos mínimos, também não é suficiente. Por isso, por exemplo, setores, nós estamos a trabalhar, e tivemos com a IT a trabalhar a questão da formalização da economia, começamos no setor de transporte, que é o setor crucial que faz movimentar toda a economia. Mas temos outro setor que também devemos formalizar, que é o setor de pescas, onde os atores do setor de pesca, como os pescadores e as baleias, podem fazer um desconto muito melhor, mesmo que seja irregular, porque nós sabemos que os negócios têm altos e baixos, mas que possa garantir que no futuro esses trabalhadores possam reformar de uma forma mais descansada e não ir parar a proteção social e tentar se inscrever num programa família ou um programa para o idoso, ou coisa assim do género. Então, esse é o nosso desafio, nossa estratégia, e nós, como somos a solução, temos que programar uma solução para o futuro. E solução de momento é alguns paliativos, algumas medidas, mas as medidas de fundo terão que ser tomadas. E a Segurança Social, ela está a ser trabalhada com a equipa que nós temos para que no futuro ela seja sustentável. E nós acreditamos que, uma vez que a tendência demográfica nacional é que São Tomé e Príncipe tenha uma população jovem ainda por mais 40, 50 anos. Ainda na questão de segurança social, existem alguns subsídios para os pensionistas? No caso de maternidade? Sim, nós temos subsídio de maternidade, temos o... Quando as pessoas estão de baixa, quando as pessoas... Não, basta... O problema é que o processo de... É verdade que muita gente tem evitado, às vezes, recorrer ao subsídio, porque o período de resposta ainda há 2, 3 meses. Muitas vezes nós temos um país em que as pessoas não conseguem ficar nem 20 dias sem o dinheiro. Então, as pessoas têm evitado, muitas vezes vão trabalhar mais cedo ou continuam a assinar a sua efetividade de modo a não perder o rendimento do trabalho e não recorrem, às vezes, à segurança social. Mas as pessoas que têm os seus descontos em dia, toda a sua situação regular, pode e deve recorrer. Agora, alguns dos regimes que nós abrimos do independente, sim, nós temos lá 2 modalidades em que
Uma delas, se apertar mais o desconto, tem acesso a subsídio de maternidade, subsídio de baixa médica, esse tipo de subsídios. Mas eles existem, o que nós não fizemos é a atualização, dada a nossa condição no ajuste financeiro que estamos a fazer, ainda não fizemos a atualização dos subsídios. Um outro setor do seu Ministério é a questão da Escola Profissional de Budo-Budo. É uma escola profissional, tem futuro essa escola? Sim, nós quando chegamos, a escola é o fruto da parceria do Ministério do Trabalho e Solidariedade de Santo Tomé com o Ministério do Trabalho e Solidariedade de Portugal, mais concretamente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o IFP. Basicamente é um modelo muito franchisado, quase imitado, mas dentro desta cooperação, basicamente, com o andar do tempo, este projeto é um projeto que já tem mais de 20 anos, com o andar do tempo a escola, a parte portuguesa vai se retirando. Então, nós queríamos que a escola fosse sustentável, que ela tivesse outros parceiros. Nós fizemos uma mudança na direção, integramos um novo diretor que levou uma nova dinâmica e que tem aberto a escola aos outros parceiros, outras fontes. E rentabilizar melhor a infraestrutura que tem, e realmente temos bons equipamentos, bom sistema, e adequar as formações à real necessidade do país e às tendências da própria economia mundial, da qual Santo Tomé e Príncipe está inserido. Por exemplo, nós abrimos cursos de painel solar, temos a intenção de ter a mecatrônica, que os novos carros, tudo eletrónica, temos que formar pessoas para esse tipo, e não só, muita vaga juvenil que está a sair para a imigração, que leva, porque o nosso centro, a formação está certificada não só para Portugal, mas para o espaço europeu, porque tem a qualidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, que esta certificação é válida para todo o espaço Schengen. Ou seja, nós queremos não só formar quem quer ficar em Santo Tomé, mas também quem quer partir, quem quer ir lá para fora. E nisso também temos umas instalações na Água Izé que é uma casa colonial que foi bem recuperada, da qual tem regime de internato, em que o próprio centro de formação na pessoa da direção, nos membros da direção da escola, tem tentado parecer com o Banco Mundial, mesmo o EIT e mesmo o Programa Família e com o Ministério da Juventude. Estamos a trabalhar em articulação com várias entidades, incluindo o IMATO, a questão de formação para os pescadores. Nós temos vários projetos para não ter uma dependência exclusiva só do IFP de Portugal, uma dependência da cooperação portuguesa, mas sim diversificar vários parceiros e ser um pivô na formação para a empregabilidade em Santo Tomé e Príncipe. É verdade que até agora 50% dos nossos formandos conseguem emprego em Santo Tomé. O nosso objetivo é atingir 80% a 90%, mas estamos disponíveis, abertos à negociação com todo tipo de parceiros que queiram trabalhar conosco, seja o Estado, seja o Governo de Santo Tomé, seja as empresas privadas, instituições, seja ONGs, associações, até profissionais que queiram trabalhar conosco. Estamos disponíveis, temos tudo o que é necessário para continuar a formar. São formações realmente inferiores de 1 ano, porque as superiores de 1 ano são de exclusiva competência do Ministério da Educação, Ciência e Cultura. E também tentamos articular com a escola profissional, outros centros profissionais que estão sob outras alçadas, para, por exemplo, a escola de turismo, que é uma inovação em Santo Tomé, uma das coisas que também nós acreditamos, enquanto governo, que dará uma melhoria qualificativa de qualificação naquilo que é a nossa aposta no turismo. Já o nosso centro não faz cursos em concorrência. Então, há uma estratégia de trabalhar em equipa, em articulação, de modo a haver sinergia e eficiência. E se houver, podemos partilhar formadores, também não temos problema. O centro, ultimamente, tem feito parcerias até com as câmaras municipais, de modo a levar os cursos aos formandos, porque nós sabemos que os formandos em Santo Tomé têm um problema de custo de transporte, que é um custo que muitas vezes gera assimetrias no acesso às formações. Então, temos de trabalhar com as câmaras, usando o espaço das câmaras, e agora, com o Ministério da Juventude, também podemos usar o espaço juvenil, articulando com o Instituto da Juventude, para levar formação onde estão os jovens
E se houver formadores locais, também recrutamos para que haja uma simbiose local, para que seja fluido e que todas as partes saiam a ganhar e que ficamos satisfeitos que em Santo Tomé possamos realizar localmente. Sr. Ministro, temos Ministro de Trabalho e Solidariedade. No país há emprego e o país é o mais solidário nesse momento? Bem, na verdade, a conjuntura econômica tem-nos posto muitos desafios sociais. Nós temos bastantes choques, impactos, sofremos impactos, choques externos na nossa economia e que é decorrência do que tem havido lá fora. Também há problemas sociais em todo lado, mas nós temos tido uma atenção mais redobrada às questões sociais, muito mais redobradas e mais. Podemos dar por feliz que existem, digamos, atores que apareceram e pedem ajuda ao Estado para conseguir realizar aquilo que é a própria missão do Estado. Então, nós nesse momento, o que queremos é que não queremos a presença do Estado em tudo, é verdade, também não queremos um Estado omnipresente que esteja em todas as coisas, mas queremos valorizar aquelas boas práticas que o setor privado, ou associativismo, ou mesmo o mecenato, quem puder ajudar, quem tiver e que faça coisas boas, nós, o Estado, abraçamos, damos incentivos, estamos solidários e se o que nós pudermos ajudar, vamos ajudar. É verdade que a Santa Casa Misericórdia tem feito um trabalho notável, a irmã Lúcia, na obra de caridade das senhoras franciscanas de Neves, outra obra notável. A Arcar tem feito o que pode, a Casa dos Pequeninos, há mais instituições que trabalham connosco, que nós temos ajudado, a Cruz Vermelha. Então, o que nós queremos é que não olhemos, passando também por isso só do ponto de vista econômico. O social é muito importante, porque o ser humano, se não tiver o social resolvido, o econômico só não bastará. Até porque o social ajuda a prevenir muitos dos problemas, como problemas mentais, as doenças mentais, os riscos, as taxas de suicídios e outras coisas, e desestruturação da própria família, o enfoque no cuidado das crianças, as questões dos problemas de violências domésticas. Quando os problemas sociais não são resolvidos, todos estes fenómenos aparecem numa forma muito grande e que até choca a nossa própria população, que não tem essa tradição, mas deriva da desatenção dos problemas sociais. O governo, quando decidiu criar, ou neste momento fazer a alteração dos ministérios, foi mesmo para focar e dar uma melhor eficiência naquilo que é as políticas públicas para as questões do trabalho e as questões sociais. E que elas sejam focadas com melhor resultado e uma melhor atenção e um diálogo permanente com os diferentes atores, até porque nós não sabemos tudo e temos sempre que aprender com os outros e lidar também do ponto de vista de experiência e ver os resultados, corrigir, fazer algumas afinações, limar as arestas para que todos chegamos a um bom porto de ter um Santo Tomé que as pessoas, mesmo que não tenhamos muito dinheiro, mas sintamos felizes na nossa terra. Mas existem perspectivas para o aumento do emprego em São Tomé? Sim, a questão do emprego deriva sempre dos investimentos. É preciso haver investimento, sobretudo investimento direto estrangeiro, e também investimentos nacionais. Nós temos uma aposta também no empreendedorismo. O próprio Centro de Formação Profissional tem um curso de apoio à criação do próprio emprego, em que no final os formandos têm direito a uma bolsa que vai no mínimo de 10 mil dobras até 50 mil dobras para adquirir equipamentos para continuar a ter o seu próprio emprego, gerar a sua própria atividade econômica. É verdade também que nós estamos a caminhar para uma economia mais digital. Essa economia também gera algum desemprego no setor tradicional, mas também gera novos empregos nos chamados empregos do futuro. E o nosso país, acredito que o setor turismo tem uma empregabilidade muito alta, porque é um setor que basicamente é transversal, não só hospedagem, mas também restauração, lazer, tem muitas coisas, aluguer de viaturas, faz tudo acontecer. Gera o setor de manutenção de viatura, manutenção das casas, manutenção disto, que gera muito emprego. Mas é preciso ter pessoas qualificadas. A questão do capital humano se impõe bastante.
E nisto o Ministério do Trabalho vai insistir sempre na capacitação, na melhoria da ação, da formação, no impacto da formação no desempenho do indivíduo dentro da sua própria sociedade, onde ele consegue gerar outro tipo de rendimento daquele que ele geraria se não tivesse acesso ao conhecimento, à formação ou a uma melhor empregabilidade, o chamado emprego digno. Então, nós estamos a trabalhar essa questão, a plataforma digital de emprego, está a equipa do OIT. OIT. Vocês que têm dificuldade do emprego podem recorrer também ao Ministério? Nós queremos que os nossos parceiros, como os empregadores, quando emitem ofertas de emprego, façam através de nós para ser um processo mais transparente e mais justo e menos esse processo que nós temos por hábito de fazer em Santo Tomé, através de familiares e amigos, que é conhecido por nepotismo. Então, nós estamos a trabalhar com a OIT, temos uma plataforma digital de emprego que está com dificuldades de arranque por problemas técnicos, de questão dos informáticos, mas que nós vamos trabalhar junto com os principais atores, como a Câmara de Comércio, como os representantes dos trabalhadores, para que as ofertas de emprego em Santo Tomé, as oportunidades, não só em Santo Tomé, como no estrangeiro, por exemplo, estamos a trabalhar nos acordos bilaterais de trabalho sazonal com Portugal e com alguns países aqui da região também, vamos ver se é possível fazer acordos em que as ofertas de emprego sejam institucionais, que seja o centro de emprego do país vizinho enviar para nós e o nosso também, para que haja um mercado regional e mesmo um mercado dentro da lusofonia, porque há mobilidade dentro do espaço lusófono, já foi assinado o acordo, e para que os nossos cidadãos sintam o acesso em pé de igualdade de uma forma justa e digna, sem que haja sentimento de injustiça. Sr. Ministro, o nosso tempo terminou. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. Nada, muito obrigado a nós. O Ministério do Trabalho está sempre disponível. Qualquer dúvida que qualquer entidade, seja do meio de comunicação ou outra entidade nacional que nos quiser bater a porta, estamos sempre abertos e recebemos toda a gente de bom grado e a informação é uma coisa que deve circular sempre. Ok, então sim, ficamos assim com essa entrevista com o Ministro do Trabalho e Solidariedade, Celso Junqueira, e concluímos mais um programa, uma edição do O Povo Quer Saber. Muito obrigado. Falamos quanto tempo?